Olá, mestre, professor José Neto aqui. Bom, seguinte, entrevista de mestrado é uma fase que é muito temida por alguns candidatos. Alguns candidatos acabam ficando assim muito ansiosos nessa fase de entrevista e acabam não tendo a tranquilidade o suficiente para poder elaborar respostas satisfatórias, convincentes a algumas perguntas que surgem na hora da entrevista, tá? Pela banca. Bom, eu vou te falar de uma pergunta que ela sempre acontece. Eu acho que 99,9% das seleções de mestrado, os professores da banca, eles fazem essa pergunta. E é interessante que você entenda o porquê dessa pergunta para que você possa elaborar a sua resposta. Eu sempre gosto de falar o seguinte, você tem que entender primeiro como que as coisas funcionam, porque quando você entende como as coisas funcionam, o negócio fica mais fácil, né? Você fica mais relaxado, você já se prepara melhor. Então, quando eu falo dessa pergunta, as pessoas dizem assim, professor, mas o que eu falo? Aí eu digo o seguinte, primeiro vamos entender, depois vamos pensar na resposta. A pergunta é, você está preparado para fazer o mestrado mesmo sem o auxílio de uma bolsa de estudos? Se você passar e não conseguir bolsa, você vai desistir do programa? Então, assim, os professores estão muito preocupados com isso. Se o candidato ele tem condições de fazer esse programa, né, de fazer esse mestrado, mesmo que ele não tenha bolsa. Porque muitas pessoas entram nos mestrados achando que vai receber bolsa. E aí isso é muito importante que você entenda. Nem todo mundo que passa numa seleção de 30 pessoas, 30 aprovados, 20 aprovados, não tem bolsa para todo mundo, tá? Alguns programas que têm bolsa, que dentro do programa tem bolsa também. Alguns programas que têm bolsa, tem uma, duas, tá? As bolsas são muito escassas, porque existem muitos programas de pós-graduação que querem bolsa e existe pouco fornecimento dessas bolsas, tá? As bolsas de estudo para mestrado, doutorado, pós-doutorado, elas são fornecidas basicamente aqui no Brasil, falando de governo federal, são fornecidas pela CAPES e pelo CNPq, tá? A CAPES é ligada ao Ministério da Educação, né? E o CNPq é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que agora aumentou, né? Acho que a sigla é essa, mas é o Ministério de Ciência e Tecnologia. E são entidades ligadas a esses ministérios e são essas entidades que fornecem essas bolsas, né, a nível federal. E existem também as fundações de amparo à pesquisa, que aí é mais estadual, tá? Por exemplo, no Piauí tem FAPEP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí. No Maranhão tem FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. E creio que todos os estados têm as suas fundações de amparo à pesquisa, que também fornecem bolsas de pesquisa e contemplam aí a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, por mais que existam, né, você também tem bolsas que são fornecidas por instituições estrangeiras que apoiam pesquisas do Brasil e tal, mas ainda assim, a gente já tem um número grande de programas de pós-graduação de mestrado no Brasil e a gente tem muitos mestrandos a cada ano entrando, então são poucas bolsas para muita gente, então não tem bolsa para todo mundo. Já quero logo te dizer que não entre no mestrado achando que você vai ganhar bolsa. Geralmente quem ganha bolsa é quem passa nas primeiras colocações, tá? Também tem esse outro ponto, esse outro quesito aí. E existem outros que eu vou fazer vídeos, né, mais na frente falando sobre os quesitos. Isso depende muito de programa para programa também. Mas enfim, os professores da banca, eles fazem essa pergunta por conta disso, porque não tem bolsa para todo mundo. E porque sabem que existem pessoas que já entram no mestrado acreditando que vão ganhar bolsa. E quando passam, são aprovados, que não ganham bolsas, alguns desistem. E aí é o X da questão de o porquê da pergunta. Porque um programa de pós-graduação não pode ter aluno mestrando desistente. O mestrando desistente, ele é um ponto negativo para aquele programa de pós-graduação junto a essas instituições, por exemplo, que fornecem bolsas. Por exemplo, os programas de pós-graduação são avaliados pelo Ministério da Educação, tá? Então, um dos pontos
né, de avaliação da qualidade desses programas de mestrado é se os alunos defendem no prazo, né, que é os 24 meses, os 2 anos, se os alunos todos concluem, se não tem desistente. Então, aqueles programas que tem aluno que é atrasado, que não defende no prazo, aluno que desiste, são pontos que vão fazer com que a avaliação desse programa de mestrado junto a esses ministérios seja uma avaliação negativa, ok? E aí, com a avaliação negativa, o que acontece? É um ciclo. Alguns programas que têm muitas bolsas acabam perdendo bolsa por conta da avaliação negativa. Então, assim, eles querem que os alunos entrem, que os alunos concluam e que os alunos não deem trabalho, tá? Então, assim, por isso que essa pergunta é feita. E aí, a pergunta que me fazem, professor, e aí, eu sou sincero, eu respondo que eu não vou ter condições de ficar no programa se eu não tiver bolsa, ou eu minto? Eu acho que é muito uma questão sua, tá? Uma questão de você pensar, parar para refletir e o quanto que realmente você quer esse mestrado. Existem formas de você, sim, conseguir se manter dentro de um programa de pós-graduação. Você pode fazer trabalhos autônomos. Eu vou te falar assim, uma coisa muito particular minha. Quando eu estava no doutorado, eu recebia bolsa. Então, eu não poderia ter um trabalho formal, porque eu era bolsista. Mas a bolsa do doutorado, eu achava que era pouca para o meu padrão de vida, assim, tipo, eu morava no interior e tinha que estar na capital, e tinha que pagar aluguel, enfim, tinha que ir para campo, fazer coleta, enfim. Eu, como praticamente todos os pós-graduandos, a gente via que a bolsa não dava para sustentar a vida pessoal e a vida profissional em relação aos gastos com pesquisa. E aí o que eu fiz durante o meu primeiro ano de doutorado? Eu vendia pulseira. Eu fazia pulseiras e eu vendia. Eu tinha um Instagram de pulseiras e eu vendia pulseiras. Então, assim, vendendo pulseiras, eu não tinha vínculo formal empregatício, então não corria o risco de perder a bolsa por questão de vínculo formal, né, que não pode ter. E aí eu consegui um dinheirinho. Então, assim, eu conseguia fazer tipo R$1.000 vendendo pulseira durante um mês, tá? Então, eu fazia isso. E tinham outros colegas que também faziam outras coisas. Faziam revisão de textos, faziam TCCs, né? Auxiliavam em TCCs. Enfim, as pessoas se viravam porque o objetivo era concluir aquele programa de pós-graduação. Então, assim, o que eu te pergunto é o quanto que realmente você quer fazer aquele programa e quanto que você está disposto a se manter nesse programa, mesmo que você não tenha bolsa. Se você conseguir bolsa, ok, maravilha. Se você não conseguir bolsa, aí são estratégias que você vai pensar para você se manter. O que você não pode é desistir, tá? Então, assim, o que eu falo? Respondo sim, respondo não. Quanto que você está disposto? Você quer realmente fazer? Então você vai dizer sim. Eu consigo concluir esse mestrado, esse doutorado aqui, no meu caso, né? Do caso do doutorado, que eu fiz esses bicos aí, eu consigo concluir mesmo sem ter bolsa, tá? Consigo, algumas pessoas têm um apoio familiar, né? Tem os pais, algumas pessoas acabam, o quê? Que sabem que podem não receber bolsa. Tem algumas pessoas que fazem já um fundozinho de reserva durante um tempo para poder se manter durante esse mestrado, pelo menos aí no primeiro semestre, que é quando você cursa as disciplinas obrigatórias. Então, a carga horária de disciplinas ela é mais pesada. Se você não receber bolsa, você pode continuar trabalhando e ter um emprego de carteira assinada, um emprego formal. Isso não tem problema nenhum se você não receber bolsa, tá? Só que durante o primeiro mês dos mestrados, geralmente é um pouco mais pesado de disciplinas que você faz. Em alguns programas, o primeiro ano inteiro ele é mais pesado. Então, existem pessoas que conseguem montar esse fundo, essa reserva, e aí para poder se manter esse período, que já se prepararam com antecedência. Então, pense nisso também. Se você vai fazer essa seleção só daqui a alguns meses, já se prepara aí, já faz esse fundinho, essa reserva, para que quando você chegar nessa fase de entrevista e essa pergunta for feita, você já ter essa resposta real e você não precisar mentir, tá? Não precisar ir mentir na seleção. Então, basicamente é isso, mas se preparem para essa pergunta, porque 99,9% das seleções essa pergunta é feita em função disso que eu expliquei para você.
tá? Então entenda o porquê e daí reflita sobre a sua vida, as suas condições e como que você vai responder essa pergunta ou as estratégias que você vai utilizar pós aprovado, sem bolsa, como vai se manter caso você necessite, né? Você mora em outra cidade ou você precise viajar para fazer pesquisa e coleta em outra cidade, tá? Então é isso. Curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, deixa comentário aqui embaixo, faz pergunta e até o próximo vídeo.